Apvida, saúde pra valer. Agora 7h34 da manhã, 7 horas 34 minutos, seguimos com a Voz Metropolitana. Olha, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, instituiu ontem, por meio do decreto 277, a criação de uma tarifa sobre a coleta de lixo na cidade. A cobrança será feita por meio da conta de água, mas ainda não há prazo para entrar em vigor. Ontem ele publicou uma norma. A justificativa para a taxa, segundo a prefeitura, é a obrigação legal de todos os municípios a partir da Lei Federal do Novo Marco de Saneamento, publicada em 2020. Segundo o texto publicado no Diário Oficial do município, a tarifa inclui também serviços de transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento e destinação final do lixo. Diz o decreto, a tarifa será devida somente por aqueles domicílios ou estabelecimentos para os quais for disponibilizado o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. O principal fator utilizado no cálculo é o volume de água consumido por cada imóvel e tem multiplicadores diferentes a depender da categoria do usuário: residencial, usuário de tarifa social ou empresarial. Quer dizer que a paulada tem um tamanho para cada categoria. O cálculo também compreende custos de operação, investimentos necessários para os serviços e remuneração adequada ao prestador. Em nota, a Prefeitura informou que a cobrança só será feita após conclusão de uma nova licitação para contratar a empresa responsável pelo recolhimento dos resíduos sólidos. A administração não informou uma previsão sobre a data em que deve ocorrer o processo. Portanto, ele já jogou aqui no Diário Oficial, já jogou para a cidade, já jogou no ar a intenção, né? No caso do Diário Oficial, de que vai criar a taxa do lixo em Ribeirão Preto via decreto. Olha, ontem, quando eu me deparei com essa notícia, eu inclusive estava na Câmara de Vereadores, ô Nando, e já reuni ali alguns parlamentares para que a gente possa elaborar um contragolpe, uma defesa da população por causa dessa taxa. E aí envolve uma questão jurídica, porque poderia ser uma decisão administrativa por votação, né? O prefeito quer criar a taxa do lixo, manda para a Câmara votar, se aprovar, se implementa a taxa, se não aprovar, não implementa a taxa. Agora, ele não faz isso. E essa é uma característica dessa administração. Governar de forma monocrática, por decreto. Ontem, até mesmo vereadores da base do prefeito de Ribeirão Preto, até mesmo vereadores da base do prefeito foram surpreendidos com essa informação. Ah, é? Sequer foram consultados. Nossa. Então é aquela história, né? Eu sou dono da cidade, não sou prefeito, sou dono. Então eu faço o que quero. É óbvio que a gente vai tentar de todas as maneiras, usando todas as ferramentas, né? Já acionamos o departamento jurídico para poder estabelecer uma defesa à população, um escudo, para que não venha mais uma paulada aí, ô Nando. Porque essa é uma obrigação do município. E vou te falar, a cidade de Ribeirão Preto tem um histórico traumático nesse assunto lixo, resíduos sólidos. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo multou o prefeito de Ribeirão Preto. Quer dizer, se ele foi multado é porque não está gerindo bem, concorda? Concordo. Em R$4.654,40 por causa do contrato da coleta do lixo. A segunda Câmara do Tribunal de Contas multou o prefeito Nogueira nesse valor por causa do contrato da coleta de lixo assinado em 30 de maio de 2018 entre a Prefeitura e a Estre Ambiental para a coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de feiras livres da cidade. A penalidade foi aplicada em 30 de novembro.
A multa corresponde a 160 UFESPs e neste ano cada uma vale R$ 29,90. O valor inicial do contrato era de 63 milhões, mas recebeu 2 termos de reratificação, um de 16 milhões e outro de 50 milhões. De acordo com o tribunal... O que é uma multa de 4 mil perante isso aqui, hein? De acordo com o Tribunal de Contas, foram encontradas irregularidades nas pesquisas de preços que motivaram a prorrogação do ajuste, do qual 2 empresas apresentaram propostas. Segundo o conselheiro Dimas Ramalho, relator do processo, os autos demonstram a fragilidade da prorrogação contratual, o que gerou a irregularidade. Embora possua fragilidades, os órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado consideraram que os preços estão dentro da razoabilidade. Também foram multados os ex-secretários da administração Ângelo Roberto Pessini e Marine Vasconcelos. A Prefeitura de Ribeirão se manifestou por meio de nota, em que diz que tem acompanhado as manifestações e decisões do Tribunal de Contas sobre o contrato com a Estre e vai recorrer e tomar as medidas jurídicas. Então, Nando, é uma questão muito complexa e que não pode envolver uma decisão monocrática, Claro. ou seja, unilateral por parte da Prefeitura. Ele está mexendo no bolso da cidade inteira, Nando. Sim. Na cidade inteira. Por exemplo, ontem, o Palácio Rio Branco, o prefeito mandou uma emenda à Câmara de Vereadores, porque ontem seria votada a LOA, a Lei Orçamentária Anual, de 2022. E qual a surpresa? O Palácio mandou uma emenda dizendo o seguinte, pedindo o seguinte, olha, que em 2022 o prefeito tenha o direito de tomar conta da receita do DAERP, do dinheiro do DAERP. O que nós falamos lá atrás? O que o prefeito queria em municipalizar o DAERP? Botar a mão no Botar a cofre. mão na grana do DAERP. Ele não quer melhorar o DAERP, melhorar a condição de distribuição de água. Ele quer tomar conta do recurso. É. E isso ficou muito claro ontem na emenda. Tanto que essa emenda caiu como uma bomba e a votação da LOAS, até para dar tempo da Comissão de Finanças analisar, dos vereadores analisarem, será votada na sexta-feira, numa sessão extraordinária, que vai acontecer às 4 horas da tarde. Então transferiu a votação para sexta. Então vejam, nós temos um histórico traumático, problemático nessa questão do lixo em Ribeirão Preto, e agora o prefeito, unilateralmente, cria, olha, eu vou criar uma taxa e vou começar a cobrar a partir de agora de todos os ribeirão-pretanos, sem consultar a Câmara, sequer os seus pares, sequer os parlamentares de sua base, Nando. Que barbaridade, né? Põe a imagem aí, meu É caro o Thiago Coroné? Cavani. Coronel Nogueiron? É isso? Deve ser, né? Tem como criar o legislativo criar uma lei, não é? Que faça, que crie uma taxa para prefeito? Taxa para prefeito ruim? Por exemplo, tem obra parada porque a empresa abandonou e tal, que o contrato não foi feito ou foi mal feito, blá blá blá. A obra está parada, está atrapalhando a cidade? Cobra a taxa do prefeito, porque a culpa é dele e do secretário dele. Será que tem, Luciano, como criar uma lei de taxa para prefeito ruim? O Nogueirinha ia ficar pobre da noite pro dia. O secretário tem, né? É. Que ele tava aprendendo, a gente dá um desconto, né? Não, Ele estão falou. aprendendo ainda, né? Estão aprendendo ainda, né? Eles estavam... Ô, Nando e Luciano, eu tô desde ontem, né, conversando, porque é óbvio, né, que o meio jurídico tem entendimentos diferentes, né? Claro. E a gente tem que combater isso, obviamente, buscando um resultado efetivo, né? E isso a gente tem que fazer baseado em lei, né? E há o entendimento seguinte, taxa e tributo tem que ser criado por lei, ou seja, por votação. Tarifa não. Tarifa pode ser por decreto. Então fica, né, exatamente essa dúvida. Agora, através de um decreto legislativo, e com certeza muitos vereadores devem entrar com um decreto legislativo e ser votado na Câmara para tentar combater isso aí, o decreto legislativo pode caçar o decreto do Executivo.
Só que aí o que acontece? A prefeitura, quando perde essa votação, ela judicializa. E enquanto não se termina a discussão na justiça, está valendo o que foi publicado. Aí se cria um novo decreto e vale o que a prefeitura quer. Então vejam que não é uma situação tão fácil. Quando a prefeitura governa, resolve governar dessa maneira. Lá em Barretos, foi criada a taxa do lixo. Eu me lembro que a gente comentou aqui com o Dr. Rafael Oliveira, que é vereador em Barretos, e lá foi por votação. E lá passou. Com desgaste total da população, passou apertado, mas passou. Né? Isso é mais democrático. É. Agora, o prefeito aqui de Ribeirão Preto, ele sequer coloca em votação a criação dessa taxa, dessa tarifa. Então, a discussão ela passa a ser, Nando, agora muito técnica. Muito técnica. E no meu entendimento, pouco ética. Porque nós temos prefeito, nós não temos donos da cidade. Concorda? Concordo. Nós temos prefeito e não donos. Tanto que o histórico é traumático que os caras foram multados aí pelo Tribunal de Contas. É. O prefeito, o ex-secretário da administração, Ângelo Pessini, e a ex-secretária da administração, Marine Vasconcelos. Agora, que obviamente nós vamos tentar combater isso, nós vamos. Agora, não é uma forma justa de se governar uma cidade. Você precisa ouvir os segmentos, você precisa ouvir a sociedade. E aqui, pelo que deu para entender nessa publicação, nesse primeiro passo que a prefeitura está dando aí para a taxa do lixo, ô Nando, a cobrança ela vai ser diferente para a empresa, para quem tem tarifa social, ou seja, famílias mais simples, e para domicílios convencionais. Então cada um vai pagar um valor aí. Isso vai aumentar a arrecadação da prefeitura. Oh. E é engraçado, viu? Tem algumas coincidências. Sempre esse tipo de coisa acontece em ano pré-eleitoral. Você já viu, Nando? É. Aumentar a arrecadação. Sabe? A gente falou essa semana aqui que o tal do orçamento secreto, os caras que estão levando dinheiro por debaixo dos panos aí, estão usando esse dinheiro para fazer campanha eleitoral. Eu não quero acreditar, Nando, e ser leviano também, de fazer qualquer ilação, mas é uma coincidência, né, gente? E é uma possibilidade. Parece que querem sempre levantar mais dinheiro, uma forma de levantar mais dinheiro para poder, né? Pior que Parece que é isso. Então tá aí, gente, a justificativa, aí coloca a culpa no governo federal, ó. O Nogueira tá colocando a responsabilidade no Bolsonaro, né? Segundo a prefeitura, é obrigação legal de todos os municípios, a partir da lei federal, do novo marco de saneamento. Né? O texto foi publicado no Diário Oficial. A tarifa inclui serviços de transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem. Que belo presente de Natal que o prefeito está dando para Ribeirão Preto, né, gente? Parabéns. Que belo presente de Natal que os ribeirão-pretanos estão recebendo. Agora, vamos... É só chicotada, ó, tá lembrando a Rosemary Marinho aqui, né? É só chicotada no lombo do povo. Agora, de alguma maneira, nós vamos tentar, né? Vamos tentar derrubar isso aí, né? Seja na justiça ou seja por meios legislativos, né? Eu sou contra esse negócio de judicializar, porque as questões podem ser discutidas, resolvidas, e a gente está ali para isso, claro, na esfera administrativa, executiva e legislativa. A partir do momento que se judicializa tudo, né, você joga um peso a mais, um encargo a mais, né, num poder que já é sobrecarregado, existem processos que demoram décadas, anos, por uma questão que é emergencial para o município. Exato. Não é isso? Exato. Então, eu esperava que isso fosse resolvido dentro das discussões do Executivo e do Legislativo, mas esse posicionamento do prefeito surpreendeu a todos, Nando. Simplesmente surpreendeu a todos. Negativamente. Inclusive os vereadores da própria base, porque isso foi publicado no Diário Oficial de ontem, né? A criação da taxa do lixo em Ribeirão Preto, de acordo com o que foi publicado pela prefeitura ontem. Vamos criar uma lei para a taxa do prefeito? O Décio tá com a gente aí, gente? Vamos dar uma avisada para nós, por favor? Tá, não tá?
Já já vou chamar o Vamos Decel criar aqui. uma... Não, é só pra saber, porque a gente não tem informação, aí nós vamos até as 9 da manhã Certo. sem saber se o cara tá ou não tá, né? Dá pra criar taxa de prefeito ruim? Ou não? Mas isso a gente já tá pagando tem um tempo né? já, né? Ó, deixa eu ouvir o povo aqui, 981581278. O Elton de Souza tá mandando mensagem aqui pra gente, ô Nando, de Petrolina. Petrolina Ó, no Pernambuco, Pernambuco. não é? É isso, ó.